A ideia principal do algoritmo da busca em largura é a gente marcar os vértices que a gente vai visitar durante a nossa exploração e manter registro do que ainda não foi completamente explorado. Então, para isso, a gente vai marcar os vértices usando 3 estados: não descoberto, descoberto e processado. Onde não descoberto é o estado inicial de todos os vértices. O descoberto ou visitado significa que o vértice foi descoberto, mas a gente não checou ainda todas as arestas que incidem no mesmo. E processado significa que todas as arestas incidentes do mesmo foram descobertos ou visitados. Então, inicialmente, como eu já tinha falado, todos os vértices são marcados como descoberto. Então, em algum momento, ele vai ser descoberto e posteriormente processado. Então, esse aqui é o fluxo da mudança de estados dos vértices. Para manter o registro do histórico da travessia, a gente vai utilizar uma fila. Então, para exemplificar como é que funciona a busca em largura, a gente vai utilizar esse grafo. Então, inicialmente, a gente vai marcar todos como não descobertos. E aí, vamos assumir que não descoberto significa que eles estão marcados aqui com a cor preta. Agora, nesse momento, é importante salientar que a busca em largura ela pode ser utilizada aí, do ponto de vista bem genérico, para 3 casos. O primeiro, a gente quer descobrir se existe um caminho possível entre 2 vértices. Então, por exemplo, há um caminho entre A e B? Então, a resposta seria verdadeiro ou falso. Uma segunda aplicação seria descobrir o menor caminho entre um vértice de referência, que no caso aqui poderia ser A, e os demais vértices. Então, nesse caso, a gente calcularia o menor caminho entre A e D, A e C, A e F, A e G, A e E e A e B. Uma versão mais simplificada desse problema seria descobrir o menor caminho entre A e algum outro vértice de referência que poderia ser, por exemplo, B. Então, no caso da gente precisar calcular o menor caminho, a gente vai precisar manter registro desses caminhos. Então, inicialmente, cada nó não descoberto ele vai ser marcado com o valor de infinito. Onde infinito significa eu não sei a distância mínima entre o vértice em questão e o vértice de origem. Depois, a partir do momento que a gente descobrir um vértice, a gente vai marcar com a distância em questão. Então, inicialmente, a gente vai marcar o vértice de origem, que é o A, já que o nosso problema aqui vai ser o quê? Nosso problema vai ser descobrir o menor caminho entre B e A. Então, dado que A aqui é a nossa origem, é o nosso valor de referência, vou marcar ele como descoberto. Eu vou fazer isso marcando o vértice com a cor amarela. E como consequência, eu vou mudar também o valor de infinito para 0. Então agora, o vértice A está marcado como descoberto. E vamos adicionar A à nossa fila. Então essa foi a nossa instrução inicial. Então daqui para frente a gente vai fazer o quê? Enquanto a fila não estiver vazia, a gente vai desenfileirá-la e pegar o elemento em questão que estará no estado descoberto necessariamente e iremos processá-lo. Então nesse caso a gente vai fazer o quê? A gente vai tirar A da fila e vamos processá-lo, o que significa explorar cada uma das arestas que incidem de A. Então, como consequência, a gente vai encontrar aqui D, que é um vizinho de A. Vamos encontrar D. Vamos encontrar C. E vamos encontrar F. Então, ao final desse processo, a gente tem que todas as arestas de A foram exploradas, então ele será marcado como processado. Vou usar aqui a cor verde. E além disso, a gente tem que atualizar agora os valores das distâncias de D, C e F, já que eles já foram descobertos. E esse valor será o quê? Será o incremento
da distância que a gente tinha antes. Se a gente tinha uma distância de 0, a distância aqui será 1. E aqui também a gente já pode começar a desenhar a nossa árvore da busca em largura. Vou marcar aqui com a cor verde. O que está faltando agora é adicionar os elementos que a gente descobriu nessa rodada na fila. Então, ó, D, C e F, já que essa foi a sequência que a gente coloriu. Você poderia colocar, por exemplo, ordem alfabética, enfim. Bom, então agora qual é o próximo passo? A gente vai pegar o próximo elemento na fila, que seria D. Vamos remover o D e vamos explorá-lo. Então, a primeira opção que a gente tem é sair por aqui. Mas aí veja que A já foi processado, então esse caminho é descartado. Outro caminho é sair por aqui, mas C já foi descoberto, então esse caminho também é descartado. E a próxima opção é sair por aqui, que é um caminho válido. Isso vai fazer com que a gente chegue em E, então vou marcar E como descoberto. Atualizar o seu valor para 2. E adicioná-lo na nossa fila. Então, terminei de processar D, vou marcá-lo como processado. E agora vamos para o próximo elemento aqui da nossa fila, que seria o C. Vamos removê-lo da fila. Vamos começar a processá-lo. Então, a gente tem 3 arestas que incidem de C. Essas duas aqui, bom, não faz sentido a gente processá-las, porque a gente sabe que os vértices já foram processados ou descobertos. A gente sabe disso porque os valores do vértice são diferentes do infinito. O que acontece aqui para esse outro caminho é o mesmo caso, né? Então, a gente termina aqui de processar C. E vamos partir para o próximo na fila, que seria F. Vamos remover F da fila. E vamos processá-lo. Bom, a única aresta válida que a gente tem é essa. Então vamos explorá-la. Chegaremos em G. Então, qual o valor que vamos colocar aqui para substituir infinito? 2. Por quê? Porque a gente chegou em G de um vértice que tinha a distância de 1. Então vamos atualizar aqui com o valor 2. E vamos adicionar G aqui à nossa fila. Marcar F como processado. E vamos seguir com a nossa travessia, explorando o próximo item na nossa fila, que é o E. Então vamos remover o E. A única aresta válida para a gente explorar aqui no E é chegando aqui em B. Vou até corrigir aqui, né, que eu tinha colocado pontilhado. Vou corrigir aqui também, saindo de F. Então vamos marcar B como descoberto. Atualizar o seu valor para 3, dado que E tinha um custo de 2. Vamos adicionar B à fila. E aí, nesse momento, como o nosso problema era encontrar B, a menor distância de A para B, a gente já podia parar por aqui. Certo? Mas aí vamos resolver o problema mais genérico, tentar encontrar o menor caminho aí para todos. Para isso, a gente teria que continuar explorando o grafo. Então vamos lá, finalizar aqui a rodada, marcar E como processado. Agora vamos tentar explorar G. Bom, G não tem nenhuma aresta aí válida que incide dele, então vamos marcá-lo como processado. Vamos para o próximo item na nossa fila, que é o B. O B também não tem, né, nenhuma aresta aí a ser processada, então vamos marcar o B como processado.
Agora note que nossa fila está vazia, e essa é a condição de parada básica, ou seja, quando a fila está vazia, para você parar de explorar o grafo quando você quer descobrir o menor caminho entre um vértice de referência, que seria aqui o A, e os demais vértices. Mas claro, se você tiver um alvo específico, como por exemplo B ou E, você poderia parar antes. E só reforçando que as arestas que estão aqui marcadas em verde, como por exemplo essa aqui e essa aqui, elas formam a árvore da busca em largura, que na prática significa o quê? Que ela representa o caminho mais curto entre A e os demais vértices do grafo. E por isso que ela tem A como a sua raiz.